sossego, não reparou na flor. Agora tá meio grave, né? Afamado rei, romanceiro do sertão, cada lei na ponta do meu facão. Olá pessoal, meu nome é Daíra, eu sou cantora. Nasci no Rio de Janeiro, fui criada em Niterói, a cidade de Sorriso, e eu trabalho desde pequena com a música e com teatro. Já fiz vários musicais e até hoje eu posso dizer que eu colecionei dentro de mim as minhas referências musicais, né? Conheci muitos compositores, colecionei músicas e músicos dos quais eu gosto muito. E isso tudo me fez chegar no momento que eu tô hoje, que é o momento de consolidar tudo isso num disco. Pode já aumentar um pouco a voz. Aumentar um pouco a voz. Medo, 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 medo. Cada um guarda mais o seu segredo. A sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada e selada e molhada de medo. Pai na cabeceira, é hora do almoço. Minha mãe me chama, é hora do almoço. Minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama, é hora do almoço. Medo, 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 medo. Eu conheci a Daíra com 8 anos, que eu fui morar em Itaipu. E daí meu filho era da mesma idade, um ano mais velho, o Luizinho, estudava com ela no colégio. E eu conheci a Daíra, ela já era super talentosa, com 8 anos de idade, assim, ela já cantava muito. Ela foi no programa Gente Inocente na TV Globo, foi acho no ano 2000. Aí eu vi, ela participou e ganhou o programa cantando maravilhosamente bem. Eu conheci Daíra na casa do Luiz Alves, o Luizinho Alves, filho do Luiz, que também é músico. Me falou de uma colega dele de infância. Aí entramos no YouTube e vi uma referência maravilhosa dela no musical Baby. E ano passado eu tive a oportunidade de cantar para uma grande plateia, que foi no musical Baby. Foi no João Caetano, que é um teatro com 1000 e tantos lugares. E toda noite, pelo menos, tinha umas 500 pessoas, de quarta a domingo, durante quase 3 meses. E toda noite a recepção do público era muito calorosa. E isso me fez pensar, assim, mexeu comigo, me fez pensar se essas mesmas pessoas não gostariam de ter um CD meu. Quando eu conheci o Verocai, eu fiquei impressionada com a história dele e com a história do disco de 72 dele, que destoou, né, no cenário musical da época e destoa hoje também pela genialidade do disco. E ele me influenciou muito musicalmente e na maneira de se fazer as coisas também, porque, de novo, eu vi a importância de se fazer as coisas com o coração, sabe? Uma coisa que eu percebi logo de cara foi a integração que ela tem com quem está acompanhando ela e tocando. Porque a gente fez uma mini session aqui no dia. Eu fiquei tocando várias músicas, uma atrás da outra, a gente se integrou de uma maneira, porque ela sente demais a música. Eu acho que é gol. Ele me convidou para cantar as músicas dele no Brasil e na Suíça. Lá o show foi super bem recebido. Mesmo sem as pessoas entenderem a letra que estava sendo cantada, elas ficaram muito animadas, realmente muito felizes de ouvirem o nosso show, né? Vida severina, definhada sob o sol, provação divina, desatando todo o nó, tanta impostura por aí. Pedra da palavra vai abrir, feito corisco, solto no trovão, correndo risco, fecho essa canção.
curiosidade, o Verocai ficou muito animado em produzir o meu disco e já estamos convidando um time especial, muito especial para participar. Músicos dos quais eu sou muito fã, a começar pelo Luiz Alves. Quando eu comecei a pensar em fazer o meu disco, ainda não existia um sistema como esse do Catarse. Há pouco tempo atrás era dinheiro no bolso ou nada feito. O artista tinha que esperar um grande investidor para poder realizar o seu projeto. Hoje a gente pode se juntar, chamar os familiares, os amigos, os fãs, para abraçarem a causa mesmo e ajudarem com pequenas ou grandes quantias, além de compartilharem bastante o link do vídeo. E Daíra resolveu gravar seu CD. É difícil você gravar um CD, quer dizer, não é uma coisa de pegar um violão e sair cantando, né? Tem produção, tem estúdio, tem arranjo, né? E tem uma série de coisas, capa, arte do projeto todo. Então ela está num processo assim de levantar esses fundos todos para botar esse CD ao vivo aí na praça, né? E ajudando, você ainda recebe recompensas muito especiais. Funciona assim: de pouquinho em pouquinho, o valor vai sendo atingido ao longo do prazo estipulado. Se o valor alcançar o esperado dentro do prazo, o artista pode retirar a grana e o projeto será realizado com sucesso. Mas se passar o tempo e ele não conseguir todo o valor, ele não vai receber nem um centavo e o projeto não sairá do papel. Não precisa se preocupar, porque o dinheiro volta todo para os doadores, mas com o disco nada acontece. Por isso, cada quantia é importantíssima para o projeto, seja ela de 10, de 100 ou de 1000, não importa. Na verdade, comprando o seu CD antecipado, você já está ajudando e muito o projeto a ser realizado. Tudo tem que ter dinheiro, gente, não tem jeito. Ela tem que gravar o disco dela, o CD dela já, sabe, porque as pessoas precisam ouvir essa menina. E era tormento e reza, e era redemoinho, e era cupim na alma, tava roendo em mim. E a roseira bonita deu de virar capim. Coitada da cigarra que de cantar morreu, coitada da coruja que vive só no breu.